Sem mais delongas, eu queria passar ao Franklin, e a provocação que nós temos feito em todos os lugares, em todos os debates, são justamente o tema que nós sugerimos a ele para tratar dos desafios da comunicação para 2022. Muito obrigado pela presença, Franklin. Fique à vontade aí, o tempo que você precisar. Bom dia para todos vocês. É muito bom estar aqui nessa conversa. E, sem maiores delongas, eu vou entrar numa embocadura política, fazer algumas reflexões políticas, porque isso é que dá mais ou menos o ambiente em que a comunicação vai se mexer, ou tende a se mexer, daqui até 2022. A primeira questão é a seguinte: a conjuntura mudou de uma forma muito intensa nos últimos 4 meses. Eu diria o seguinte: até final de fevereiro, a sensação que se tinha é de que o país caminhava atônito para o abismo sem saber o que fazer. No início de março, seja com a decisão do Fachin, aquela decisão do Fachin, depois seja com a decisão da segunda turma, depois seja com o discurso do sindicato metalúrgico. Os 3 dias, eles marcaram de uma forma muito nítida uma inflexão. É uma coisa impressionante o que aconteceu. Então, o país que estava caminhando atônito para o abismo, cada vez mais as pessoas tinham a percepção de que era para fazer, encontrou luz para começar a se reorganizar, encontrou uma liderança para poder começar a enfrentar essa situação, e o sentimento de perplexidade, de desencanto, de desalento, que mudou e passou a haver um sentimento assim: está na hora da gente se juntar para tirar esse desvairado, esse cara que está destruindo o Brasil, destruindo a classe trabalhadora, destruindo nossa soberania, na questão da pandemia, promovendo uma política alucinada que os resultados são esses resultados dramáticos. Então, houve essa inflexão muito forte. Eu até brinco, tem aquele livro dos 10 dias que abalaram o mundo, da Revolução de 17, eu diria que foram 3 dias que abalaram a nossa conjuntura no Brasil, porque ela mudou de uma hora para outra. Não estava programadinho, não, mas isso já era fruto de um processo de acúmulo que muitas vezes a gente não consegue perceber. Se a gente pegar, você tinha o IPEC, o Instituto de Pesquisa que sucedeu o IBOP, ele fez uma pesquisa em final de fevereiro. Ele não examinou candidaturas, Bolsonaro contra Lula, etc. Ele deu potencial eleitoral. E o Lula já apareceu, surpreendentemente, comparado com as outras pesquisas, o Lula já apareceu com um salto muito grande. É bom ressaltar que isso era uma pesquisa presencial, o IPEC fez pesquisa presencial, não era uma pesquisa por telefone, por computador, que, no caso do Brasil, elas apresentam deformações muito grandes, principalmente nas classes D e E. Então, ele já mostrava que havia alguma coisa acontecendo. Isso tinha a ver com o crescimento da pandemia, com o fim do auxílio emergencial, que tinha, de certa forma, turbinado o Bolsonaro no segundo semestre do ano passado. Então, ela provocou uma mudança de conjuntura. E o Lula, a meu ver, voltou para o jogo extraordinariamente bem. Ou seja, ele mais ou menos catalisou o sentimento de perplexidade, de desalento que havia e disse: tem saída para isso, a saída é a gente se juntar, entende? Ser capaz de se juntar sabendo que tem que ir para cima desse cara, tem que ir para cima desse governo, tem que enfrentar a política dele, etc., mas tem também que recuperar o legado que nós tivemos e, ao mesmo tempo, tem que apontar que o futuro pode ser melhor. Nós temos de parar com o discurso do ódio e ter o discurso da unidade, da concertação, etc. Quer dizer, essa inflexão, ela produziu o resultado. Isso não foi só um discurso. O Lula, quando falou isso, ele passou a fazer isso diariamente, procurar outras forças políticas para conversar, e, com isso, vai desgastando uma coisa que foi essencial para o Bolsonaro crescer, que foi plantado pela mídia ao longo dos anos, que é que a política é uma coisa suja. O que o Lula está dizendo? A política é uma necessidade para a gente construir projetos no país que tenham o apoio da maioria do país e ser capaz de enfrentar os inimigos da democracia. Então, hoje em dia, 4 meses depois dessa inflexão, nós temos e tivemos várias pesquisas presenciais, quer dizer, nós tivemos primeiro o Datafolha,
depois nós tivemos o Vox Populi, depois tivemos o IPEC de novo, agora nós tivemos a do CNT-MDA, todas elas apontando a mesma coisa. Um fortalecimento muito forte do Lula em relação a 2022, quase todas essas pesquisas mostrando que ele poderia, inclusive, ganhar no primeiro turno, mas que ganharia grande folga no segundo turno. Um desgaste impressionante do Bolsonaro, entende? Basta ver o Bolsonaro, a aprovação do Bolsonaro hoje em dia está ali na faixa de 23, 24, isso com um presidente da República que está entrando num processo eleitoral, já está vivendo isso, é uma coisa demolidora. Entende? Passa aquela coisa a ideia do que os americanos chamam o lame duck, o pato manco, ou seja, o cara que não tem perspectiva de poder, está no poder, mas não tem perspectiva de poder. E isso é uma coisa demolidora na política, principalmente no pessoal que faz política em função de clientela, de interesses, de coisa, porque eles olham assim, eu vou me lascar se eu continuar junto. Então, isso promove o quê? Um enfraquecimento, uma desagregação também na base política dele, não é apenas uma questão de opinião pública. E terceiro, mostrou uma coisa impressionante, as pesquisas têm mostrado, que é a dificuldade para a constituição da chamada terceira via, ou seja, o discurso de o Brasil está polarizado entre dois extremos e nós temos que colocar alguém aí para ocupar esse espaço. 3, 4 meses depois de todos os esforços deles, não conseguem botar nada de pé. E não é porque não tem candidato. O não ter candidato, não ter nome. O não ter nome é expressão de uma coisa maior. Eles não têm programa para defender junto da maioria da população e vencer. Porque o programa que essa terceira via quer, de modo geral, é o programa da Faria Lima que o Bolsonaro já está aplicando. E isso o Bolsonaro, entende, já está fazendo. Então, como é que eles ocupam? O Bolsonaro bloqueia eles para esse lado. Por outro lado, o discurso dos direitos, da questão do respeito às pessoas, da democracia, etc., o Lula está ocupando. Então, eles ficam com muito problema. Dentro disso, eu acho que a gente tem que ter claro que o Bolsonaro está vivendo uma situação extremamente difícil. Ele perdeu o discurso da pandemia, aquela história da gripezinha liquidou com ele. E olha que é o seguinte, nós estamos começando a sair dos momentos mais dramáticos da pandemia. Ótimo, entende? A taxa de contaminação está caindo, a média móvel de casos está caindo, a média móvel de mortes está caindo, mas está caindo por quê? Não é por causa do Bolsonaro. Está caindo porque a vacinação está avançando, justamente o que ele era contra. Então, ele não capitaliza isso. E o aumento da vacinação, apontando para uma volta chamar normalidade, mas isso coloca um problema que o Bolsonaro vai ter que lidar, porque ele foi contra tudo isso. Então, eu não acho que ele recupera fortemente a situação, simplesmente que a situação vai melhorar, porque ele ficou associado a alguém que apostou no caos, apostou no crime, apostou na besteira, etc. Ele perdeu o discurso de economia. Eles estão passando coisa no Congresso, botando para mas eles não conseguem mais sustentar a disputa política e começa a aparecer em amplos setores uma percepção de que isso tem de ser enfrentado, repensado, etc. E agora, com essas denúncias últimas, ele perdeu também o discurso da corrupção que ele tentava se apresentar, que era uma síntese, uma brincadeira. Alguém com 7 mandatos parlamentares, com os filhos parlamentares, ex-mulher parlamentar, sempre fez boquinha, tudo isso, tentar se apresentar com uma novidade na política. Então, tudo muito complicado para ele. Eu acho que ele tende a se desgastar, o Lula tende a se fortalecer, e as pesquisas estão mostrando isso, e a terceira via vão tentar construir, mas não é uma coisa simples. Eu acho, inclusive, que o Ciro pode acabar sendo candidato de uma parte da terceira via pelo lado da direita. Entendo que eu lamento, porque acho que o Ciro não é uma pessoa de direita, mas ele tem um projeto pessoal que acho que está acima do projeto do país, do projeto de nação. Então, é uma coisa complicada. Então, nós estamos num cenário que isso está acontecendo. Isso me permite entrar, depois dessa embocadura, numa coisa que tem a ver com os desafios da comunicação. A mídia está muito perdida hoje em dia, a grande mídia, entende? Ela está começando a bater muito no Bolsonaro, ela está dando algum espaço para o nosso campo, mas como repercussão, como coisa, é muito pouco. Isso ainda não é bom jornalismo, não corresponde ao que é a realidade, mas comparado, entende? A censura que eles efetuaram durante esses anos todos teve uma certa mudança, e principalmente nos estados,
nós estamos assistindo a um processo que a mídia dos estados, a mídia regional, já que sempre dialogou mais, entende, com as forças progressistas, porque ela não tinha um monopólio, era uma coisa. Ela está fazendo, basta ver as entrevistas que o Lula tem dado em rádio, em jornais, e a repercussão que ele vem tendo nas regiões onde isso acontece. Quer dizer. Então, a mídia está meio perdida, por quê? Porque ela percebe que está difícil botar uma terceira via de pé. Ela não consegue mais ir com o Bolsonaro, entende? Mas, ao mesmo tempo, ela não quer ir com o Lula. Então, ela está nessa situação, e isso gera uma perplexidade para ela, uma dificuldade para ela, que eu acho que tende a ser. Eles vão continuar com esse discurso da contrapolarização, da terceira via, mas eu não vejo quem e que programa eles podem botar de pé. Entende? Então, isso gera para eles um problema seguinte: entrar num ano eleitoral, entende? Uma situação que eles não têm aonde ir e, portanto, eles não podem comandar esse processo, que é o que eles gostariam. Eu acho que o Lula está fazendo o que ele tem de fazer. Ele está ampliando, está conversando, está pacificando, está mostrando que o país precisa se encontrar, está derrubando barreiras, mas isso ele está fazendo sem abrir mão de que ele tem um lado. E o lado é o lado dos mais pobres, dos trabalhadores. É uma retomada e um aprofundamento do rumo anterior que ele havia dado ao país. Então, isso tudo gera um ambiente, entende, onde o impeachment do Bolsonaro, que não é uma coisa fácil de passar, e não é uma coisa fácil de passar por causa do 171. O Bolsonaro, até o momento, ele tem 171 votos que impedem a aprovação da abertura do processo na Câmara. Ele pode vir a perder? Pode, mas não é uma coisa simples, não. Já tem processo de divisão dentro do Centrão, o partido do Kassab, que sabe das coisas, já começa a dar sinais nesse sentido, mas é uma coisa muito difícil, entende? Porque ele tem a caneta e é quem faz pingar dinheiro na política da clientela, entende, ali de um número grande, e tem um núcleo ideológico com ele, e com isso ele tem os 171 votos. Temos que continuar falando fora Bolsonaro, tudo isso e tal, mas isso não é uma coisa fácil, ainda mais às vésperas de um processo eleitoral. Um processo de impeachment, até tirar o presidente, ou seja, ele ser aprovado na Câmara, ele leva uns 6 meses. Se começasse agora, ele ia estar dando resultado ali em fevereiro. Não é tirando definitivamente, mas é concluindo a abertura do processo na Câmara para enviar para o Senado. Isso o quê? 8 meses de uma eleição é uma coisa complicada. Só para a gente perceber a complexidade no terreno. Eu não estou dizendo que é impossível. E isso tampouco quer dizer que tem que parar de falar fora Bolsonaro. Não, tem que ter que continuar. Mas não é. Do ponto de vista de um analista de conjuntura, não é o cenário mais provável, embora possa vir a ocorrer, porque o desgaste do Bolsonaro está muito grande. Bom, dito tudo isso, eu queria entrar numa questão que já tem a ver com 2022 e que é fundamental e que explica muito dessa mudança que nós estamos assistindo, vamos dizer, na percepção política da população em relação ao Bolsonaro, ao Lula, etc., que é o seguinte: as pesquisas mostram que, de certa forma, o Lula recuperou uns 12% a 15% dos eleitores que votaram nele antes, votaram na Dilma em 2010, votaram na Dilma em 2018, se arrependeram de ter votado na Dilma em 2018, depois em 2014, depois em 2018, queriam votar no Lula e as pesquisas mostravam isso. Por isso é que o Lula tinha, todas as pesquisas de intenção de voto no primeiro turno, 40%. E na hora que o Lula não foi candidato e quem foi o Haddad, entende? Elas não se sentiram confiantes. Esses 12% a 15%, em vez de ir para o Haddad, acabaram votando no Bolsonaro. Mais ou menos com uma certa percepção, assim, o Lula é bom, mas o Lula escolhe mal. Ou eu não tenho confiança em que uma coisa é o Lula, outra é quem escolhe. Uma coisa assim. Entende? E isso que foi decisivo para nós perdermos a eleição. O Haddad perder a eleição. Isso é de 12% a 15% dos eleitores. Basicamente, classe C e um pouco de classe D. E com grande participação dos evangélicos. Esse setor foi o que definiu a eleição. É claro que tem uma série de outras variáveis, mas a maior foi essa. E esse setor, as pesquisas atuais mostram
esse setor se arrependeu de votar no Bolsonaro. Esses 12% a 15% dos eleitores, não é qualquer coisa o que decidiu a eleição. 12% a 15%, hoje em dia, se arrependem de ter votado no Bolsonaro e vão votar no Lula, dizem que vão votar no Lula. Aí eu queria colocar para vocês um dos problemas mais delicados, sensíveis que nós temos de comunicação e de disputa política no atual momento. É como que nós lidamos com esses 12% a 15%, basicamente de classe C e um pouco de D, claro que tem E também, que tiveram essa percepção de todas as circunstâncias políticas nas últimas eleições, nos últimos embates nacionais, que agora vem para o lado de cá. Nós temos que ter uma política de acolhimento para eles. Eu considero isso uma das questões cruciais para nós vencermos a eleição no ano que vem. Nós temos que ter uma política de acolhimento. De um modo geral, é natural. O nosso pessoal recebe esse pessoal que está vindo com desconfiança, ou dando uma cobrada, mais ou menos, quem diz, você foi um babaca. Você se arrependeu, mas você elegeu esse merda, você elegeu esse filho da puta, botando a responsabilidade no eleitor. Tem razão? Tem, mas em termos de política, eu acho isso equivocado. Nós não temos que fazer o cara vir de cabeça baixa. Nós não temos que o cara vir achando-se uma nulidade. Nós temos que fazer com que ele venha para nos ajudar a fazer a disputa e recuperar a política. Porque ninguém gosta de admitir que foi enganado. E o povo brasileiro foi enganado pelo Bolsonaro. E é no Bolsonaro que nós temos que botar a culpa. Não é no povo que votou errado. Nós temos que dizer, votou errado, mas quem não comete erro na vida? Todos nós erramos. O importante é aprender com os erros. E o que os erros de quem errou mostram? Mostra que a gente precisa estar unido de novo, vamos todos juntos, etc. Fazer essa inflexão não é uma coisa simples, porque grande parte da nossa tropa, da nossa turma, entende? Ainda está muito na bronca. Eu gostaria de citar a imagem, o exemplo do Lula. Ninguém tinha mais motivo do que ele para sair na bronca. E aquele discurso de São Bernardo foi o da anti-bronca. Foi o seguinte, eu não vou ficar fazendo política com fígado. Eu tenho que fazer política com a alma, com o coração. Ou seja, eu tenho de recompor o Brasil para os brasileiros defenderem o Brasil. Então, eu considero isso uma questão crucial que nós temos que enfrentar. E nós temos que disputar espaços aí, entende? Eu achei muito importante aí o que o Rony falou, entende? E nós temos que disputar espaços difíceis, parecem às vezes meio ingratos, tipo Facebook, YouTube. Nós temos que retomar a pauta do povo. Nós não podemos continuar com a pauta da bronca. Nós temos que ter a pauta do acolhimento, a pauta da alma, a pauta do projeto e botar para frente. Eu acho que a CUT pode jogar um papel extraordinário dentro disso. Extraordinário, porque a CUT tem uma capilaridade monumental, os sindicatos, entende? E isso é crucial, porque a disputa não é uma disputa na televisão só, não é um programa de rádio só. Essa disputa vai se dar, em grande medida, no cotidiano, nas redes sociais. Para isso, a gente precisa parar de falar apenas para a gente. Nós precisamos falar para todo mundo. Repara só, o acolhimento não é dizer, bem, tudo bem, eu te perdoo, etc. O acolhimento, vem para cá, etc. Mas, ao mesmo tempo, é dizer assim, vamos fazer junto e entender que temos a aprender com essas pessoas. A política é um aprendizado. Se nós entendermos por que essas pessoas estavam aqui, foram e voltaram agora, nós estaremos entendendo o povo melhor e estaremos entendendo também os nossos erros de uma forma melhor. Porque grande parte desse pessoal foi para lá porque confiava no Lula, mas não confiava necessariamente nas escolhas do Lula e não confiava por quê? Ele teve uma experiência muito difícil no segundo mandato da Dilma. Não é à toa que a Dilma despencou da eleição até o final do ano com aprovação em torno de 15% a 20%. Por quê? Porque ela fez um programa de austeridade e tinha dito que não ia fazer. Isso é uma coisa que marca, olha, basta. É um dos sentimentos mais profundos na disputa política, o chamado sentimento de quem acha que sofreu o chamado estelionato eleitoral. Basta ver o Sarney, que era um mito,
com os fiscais do Sarney, no enfrentamento daquele momento, entende? E quando veio a eleição e ele, no dia seguinte, acabou com o básico ali do plano cruzado, a população virou as costas para ele e nunca mais quis saber dele. A mesma coisa aconteceu com o Fernando Henrique, na eleição de 1998, o segundo mandato do Fernando Henrique, ele ficou à deriva, entende? Então, e não foi para impeachment, porque o Lula e coisas, não vamos respeitar, o povo votou, etc. Então, nós temos que entender que o acolhimento não é simplesmente ser uma bondade da nossa parte, entende? É um processo de construção política disso, entende? Quer dizer, então, chegando na CUT, eu acho o seguinte, eu sempre digo que as redes digitais, ninguém encarna melhor as dificuldades das redes digitais do que a prática do movimento sindical. O movimento sindical, ele tem uma coisa que ele fala para a base dele, fala para os trabalhadores, só fala. É o cara falando de cima do caminhão. Ele só fala. Mas não, ele tem uma outra coisa que está igualzinho ao que nós devemos fazer na internet, que é o seguinte, é dialogar. Quando, em vez de falar de cima do caminhão, vai para a porta da fábrica e distribui panfleto não é só entregar o panfleto. Você distribui, o cara, boa, temos que fazer isso mesmo. Aí um outro para, vocês são babaca, porra, vocês não lutaram quando tinham que lutar e agora estão aqui querendo dar panfleto para a gente. Repara só, você está tendo um retorno, você está discutindo e tendo um retorno. Isso é a mesma coisa que rede digital, entende? Você passa, mas você tem que saber recolher. Então é o seguinte, na rede digital, se nós ficarmos falando de cima do caminhão, nós falamos só para a nossa tropa que está junto do caminhão. Mas se nós formos na rede digital distribuir panfleto fisicamente / virtualmente e for capaz de recolher as observações, as críticas, os apoios, o entusiasmo, a decepção, nós estamos o quê? Refinando a nossa capacidade de fazer política dentro disso. Então, eu acho que a CUT pode jogar um papel extraordinário na construção disso daí, e eu acho que nós, não é só a CUT, todos temos de distribuir mais panfleto e falar menos de cima do caminhão. Nós temos, no nosso campo, experiências muito importantes na internet, em campanha eleitoral. Nós temos a experiência de 2014, do Muda Mais, que foi uma experiência altamente exitosa, deu certo. Só para lembrar vocês, a Dilma começou a eleição de 2014, lá para março de 2014, ela tinha 82% de menções negativas e 18% de menções positivas. Nós nos propusemos, na época, empatar, porque a base social, vamos dizer, classe CDE, ainda não estava muito na internet, mas nós nos propusemos empatar. E ela acabou com 58 positivo e 42 negativo, ou seja, foi melhor do que o empate. E eu acho que aquilo jogou um papel muito importante na vitória da Dilma. Mas por quê? Porque se fez uma disputa que falou para fora. Uma disputa que, na verdade, foi distribuir panfleto, e não foi falar de caminhão. E foi ligar com um programa que recuperava o legado, etc., e combatia a visão que já estava ali, entende, da austeridade, de botar para quebrar, etc. Então, foi uma coisa muito positiva, que, infelizmente, não sei porquê, o campo progressista não manteve, não prosseguiu e não consolidou. Mas nós temos uma experiência muito importante também, negativa, a de 2018. Quando nós achávamos que não precisávamos fazer grandes coisas na internet, a internet vinha naturalmente. É verdade, foi uma campanha dificílima. Você larga com um candidato que você, no fundo, já sabe que não vai conseguir ser candidato, porque a justiça iria impedir, entende? Troca o candidato, tem que fazer um processo de transferência de voto, ou seja, o comando da campanha é uma coisa que está meio perdido o tempo todo. Eu acho até que, dentro das circunstâncias, o desempenho foi bom, mas na internet não houve. Nós não fizemos internet, eles falaram sozinhos, com uma campanha de fake news monumental, com dinheiro rodando, e nós não fomos capazes de dar qualquer enfrentamento a isso. Ou melhor, fomos capazes de dar algum enfrentamento no finalzinho do segundo turno, no primeiro turno, desculpe, quando, utilizando as redes sociais e as pessoas nas redes sociais do nosso campo, nós fomos capazes de detectar quais eram os hubs
que soltavam as fake news. Entrou-se na justiça e a justiça eleitoral, de certa forma, paralisou, tanto que o efeito da fake news no segundo turno foi menor do que no primeiro turno. Claro que era muito mais fácil o fake news grudar no Haddad, que era uma pessoa pouco conhecida, do que seria no Lula. Uma madeira de piroca no Lula não ia grudar nunca. No Haddad, as pessoas não conheciam, e isso abria um espaço. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência negativa, porque nós não entendemos naquela eleição a importância que as redes digitais tinham, e nós não nos preparamos para fazer esse embate. Eu acho que, dessa vez, existe uma percepção generalizada, isso vai todo mundo, entende, de que as redes digitais, a disputa digital jogará um papel extremamente muito importante. Extremamente importante. Né? Quer dizer, nós vamos ter que aprender com as nossas experiências positivas e negativas e ser capaz de fazer algo que seja, ao mesmo tempo, profissional e, ao mesmo tempo, movimento de massas. Movimento de massa no sentido, eu estou impressionado como existe nas redes digitais uma coisa espontânea, democrática, forte, intensa, criativa, fazendo coisa que não está com partido nenhum, com organização, está surgindo. Tem erros aqui, tem bobagens ali, mas, no fundamental, é o seguinte, tem um estado de espírito muito positivo. Entende? O que nós precisamos é saber organizar, dialogar e, ao mesmo tempo, aprender com o que esses setores estão fazendo. É mais ou menos como um movimento de massa. Saber que ele é meio tumultuado, vai para um lado, vai para o outro, mas ele encontrou uma direção correta, ele se multiplica. Eu acho que é esse o desafio que nós temos pela frente. Nós precisamos, vamos ter uma coisa profissional de monitoramento de combate às fake news. Tem que ter. Tem que ter uma linha política que seja capaz de carimbar o Bolsonaro como um genocida, um cara que está destruindo o país, e como um mentiroso, que só se elegeu na base da mentira e de respeito à democracia. Saber fazer a disputa, o diálogo, recuperar o legado que tem, que é uma coisa impressionante, e dar rumo para um país que está à deriva. Nós estamos há 15 meses das eleições. Ninguém ganha na véspera, vamos ter claro isso, e nós temos que nos preparar para garantir as eleições, porque eles podem tentar partir para o golpe, não é uma coisa simples. Eu, sinceramente, acho que eles podem até tentar partir, que eu acho que não emplacam, mas é só vamos dizer, uma impressão. Eles têm... Não acho que as Forças Armadas estão a fim de dar um golpe, mas, principalmente, coisas de milícia, certos setores de PM, etc., pode ter uma tentativa, no mínimo, de tumultuar muito o processo. Quer dizer, então, nós temos de enfrentar essa situação, ter uma estratégia para enfrentar essa situação. E nós temos, ao mesmo tempo, de impedir o prosseguimento do desmonte do Brasil. Questão da Eletrobras, questão dos Correios, questão do Distritão, essa maluquice do semipresidencialismo que estão inventando. Então, tem um processo de disputa política em cima do cotidiano que, claro, ele desenvolve, ele aponta para 2022, mas ele é 2021 e a pandemia. Temos que continuar, porque uma das coisas, a meu ver, que fortaleceu muito o nosso campo político é que ele teve a firmeza, a tranquilidade, a capacidade de colocar a luta pela vacina e pelo auxílio emergencial, entende, no centro dos acontecimentos. Como que era... Não, tem que ser, porque foi enfrentar a questão da pandemia, que era a principal questão, e que o Bolsonaro estava esculhambando. Então, nós temos que atuar em diversas frentes. Temos que atuar na rua, temos que atuar no parlamento, nós temos de atuar na mídia tradicional. Eu volto a dizer, a mídia tradicional não é porque ela é boazinha, maravilhosa, ou voltou a querer fazer bom jornalismo. Como ela está numa sinuca, ela abrem-se espaços dentro dela. E minha experiência é o seguinte: tentem comer pelas beiradas, tentem ver as mídias regionais, tentem ver rádio, tentem entrar pelo lado, porque isso é mais fácil de chegar do que aquelas estruturas nacionais consolidadas, tipo Rede Globo, grandes jornalões, etc. E, além da mídia tradicional, nós temos que trabalhar intensamente nas redes digitais. Eu volto a dizer, a CUT tem uma capilaridade imensa e ela tem que colocar essa questão das redes digitais no centro. Eu acho que a gente... É ótimo, vocês estão aí, pelo que o Rony falou, finalizando um projeto. Eu acho que seria importante se conversar para tentar finalizar o projeto da CUT, mas, ao mesmo tempo, fazer uma parceria com outros partidos, organizações, com
possibilidade da campanha do Lula é de fazer uma coisa que já vá trabalhando junto em algumas coisas. Primeiro, monitoramento. O que se pode fazer? O que já se faz? Coisa. Segundo, linguagem. Como é que já se faz? Terceira coisa, oficinas. Entende? Eu acho fundamental fazer oficinas que tentem promover uma inflexão no estado de espírito e na capacidade de produção e de percepção da nossa base. E que seja capaz de fazer com que a nossa base saiba recolher, porque isso, para combate às fake news, é fundamental. Então, como que organiza uma rede, entende? Que, além de fazer tudo isso, é capaz de captar, entende, os sinais de fake news que estão vindo, para a gente saber, porque tem fake news. O que é fake news? Mas não vale a pena entrar na briga dessa fake news, que é uma bobagem. Se você entrar, você só dá... só mostra ela, só dá espaço para ela. Mas tem fake news que você percebe que aquilo está começando a crescer e você tem que monitorar, fazer esse monitoramento na unha, digamos assim, porque não é necessariamente feito por algoritmos isso. No caso do Telegram e no caso do WhatsApp, não dá para fazer por algoritmo, mas dá para fazer de certa forma, e 2018 mostrou isso, dava para fazer, o problema é que não se fez. Entende? Então, eu acho que tem muita coisa para fazer. E eu acho que era importante eles aprovarem isso e a gente ver como que pode fazer uma parceria grande, porque vocês podem jogar um papel, não é só pobre, vocês têm de jogar um papel muito forte dentro disso. Mas tem que ser, volto a dizer, distribuindo panfleto, não falando de cima do caminhão. Como o Lula tem que distribuir panfleto, não pode falar de cima do caminhão, porque distribuir o panfleto é, na verdade, acolher. Mesmo que o cara te dê uma porradinha, mesmo que o cara te critique, mas é acolher, você está junto dele. Quer dizer, isso é que nós temos que fazer. Última coisa, eu acho que era muito importante, no projeto que vocês estão elaborando, vocês terem uma atenção especial para os trabalhadores de aplicativos, os trabalhadores precarizados. Entende? É fundamental uma coisa desse tipo. Eles têm, que venderam para ele essa noção de que eu não sou um trabalhador, eu sou um empreendedor, mas isso também está em disputa, entende? E eles, sejam empreendedores ou sejam trabalhadores, eles têm reivindicações. Eles querem ter um mínimo de estabilidade, eles querem poder ter 13º, eles querem o que os trabalhadores querem, porque eles são trabalhadores. Entende? E algumas das empresas estão começando a sentir que vão ter que fazer alguma coisa, entende? Pelas informações, pelo menos, que eu tenho, porque a coisa adquiriu tal proporção que isso ou dá uma organizada ou isso vai explodir daqui a pouco. Então, é isso, eu já falei demais, mas eu acho muito importante vocês terem um projeto específico para trabalhar com os trabalhadores de aplicativo, que eu acho que a campanha do Lula vai ter que trabalhar isso também. Entende? Então, é isso, já falei demais, muito obrigado.